Graça e paz, meus queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre a sua família. Eu sou o pastor André Santos, quero te pedir, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para nos ajudar. Eu quero aqui falar sobre o profeta Isaías, a pedido de um dos nossos irmãos que assiste os meus vídeos, e ele pediu que eu falasse sobre o profeta Isaías. Eu vou falar alguma coisa sobre o profeta Isaías e em outra oportunidade eu falo mais sobre o profeta Isaías, porque tem muita coisa para explorar nesse livro. O profeta Isaías, ele profetizou há cerca de 800 anos, ou 8 séculos antes de Cristo. O livro de Isaías tem 66 capítulos. É conhecido como uma mini-bíblia, porque a Bíblia ela tem 66 livros. E também muitos teólogos, muitos pregadores chamam o livro de Isaías como Evangelho do Novo Testamento. Ele é conhecido como um profeta messiânico porque falou sobre o Messias, profetizou sobre o Messias. Lembrando que nenhum profeta poderia profetizar nada de si mesmo. Todos os profetas que estão na Bíblia Sagrada, mencionados, foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para profetizar, para falar aquilo que Deus tinha que falar para o povo. Aqui no livro, melhor dizendo, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim a palavra de Deus: Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então tudo que eles falaram, todos os profetas, tudo que eles falaram foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E há aqui alguns trechos na palavra de Deus, aqui no livro de Isaías, que nós vamos ver agora, a participação do Espírito Santo, ou melhor dizendo, a inspiração do Espírito Santo. Aqui no capítulo 4, versículo 4, ele é chamado de Espírito de Justiça. Esse é o Espírito Santo de Deus. Lembrando que quando você vê escrito na Bíblia, Espírito com letra minúscula, não está falando do nosso Deus. Tá bom? Então, no capítulo 4, versículo 4, ele é chamado de Espírito de Justiça e espírito de ardor. No capítulo 11, versículo 2, ele é chamado de Espírito do Senhor. Espírito do Senhor, ou seja, Espírito de Deus. Espírito de sabedoria e de inteligência, espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Tudo que nós falamos até agora, os homens, eles eram inspirados pelo Espírito Santo. Eles tinham sabedoria, eles tinham inteligência, eles tinham conselho, eles tinham fortaleza, eles tinham conhecimento e eles tinham também temor do Senhor. Então nós vemos aqui a participação, ou melhor dizendo, a importância do Espírito Santo no livro de Isaías. Tudo que o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, que foi o profeta que mais profetizou sobre Jesus, e tudo que ele falou sobre Jesus se cumpriu. Então, o Espírito Santo que inspirou esses profetas para profetizar a respeito da obra de Deus,
para o profeta Isaías profetizar a respeito de Jesus Cristo. Aqui no capítulo 32, versículo 15, ele é chamado de Espírito lá do alto. Por que ele é chamado de Espírito lá do alto? Porque ele não é daqui. Ele é de lá. Então, ele veio de lá. E ele é chamado de Espírito lá do alto. Aqui ainda no capítulo 34, versículo 16, ele é chamado de Espírito ajudador. Ele nos ajuda, ele nos auxilia. Você lembra de uma passagem que tem na Bíblia que fala assim, ó, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está nos ajudando, nos auxiliando para que as nossas orações, para que Deus venha ouvir as nossas orações. No capítulo 40, no versículo 13, ele é o Espírito que guia e não pode ser guiado. Você sabe que existem muitas pessoas hoje dentro das igrejas, ou até mesmo fora das igrejas, que eles estão querendo guiar o Espírito Santo. Eles estão querendo tomar o lugar do Espírito Santo. Na verdade, ninguém pode fazer esse papel. Por mais que você tenha ansiedade que alguém se converta logo, por mais que você tenha pressa que alguém se converta logo, mas esse papel não é seu, é do Espírito Santo. Só o Espírito Santo é que pode convencer o homem. Ele pode guiar o homem, mas ele não pode ser guiado. O Espírito Santo, ele não é convencido, ele convence. O papel dele é convencer o homem, convencer a mulher dos erros, do juízo, do pecado, da maldade. Então, meus irmãos, não queira colocar no lugar do Espírito Santo. Tem alguém dentro da sua casa, tem alguém dentro da sua igreja que está precisando de mudança, ora a Deus, porque quem vai fazer essa mudança é o Espírito Santo. Nós não podemos fazer isso. Aqui no capítulo 40, eu escrevi aqui, ó, no capítulo 42, e versículo 1, ele é o Espírito que produzirá juízo às nações. O juízo vai vir sobre as nações. E é o Espírito Santo que vai produzir esse juízo. No capítulo 44, versículo 3, ele é o Espírito derramado como chuva sobre a posteridade do povo de Deus. Olha que maravilha! Como chuva sobre o povo de Deus. No capítulo 48, versículo 16, ele é o Espírito que acompanha o mensageiro de Deus. Você observa que os profetas, eles eram usados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo acompanhavam os profetas. E ainda hoje, quando os pastores, quando nós vamos pregar a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele está junto conosco. Ele está nos guiando. É isso que ele está fazendo. O Espírito Santo que acompanha, ele está junto com você. Ele está junto comigo. Olha que bênção. Olha que maravilha de Deus. Ele está ali. No momento que você começa a pregar a palavra de Deus, ele vai convencendo as pessoas que estão sentadas lá na nave da igreja. No culto livre, ele vai convencendo as pessoas que estão sentadas lá na praça. É o trabalho dele. O nosso trabalho é pregar a palavra. O que Jesus falou? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Então, enquanto nós estamos pregando a palavra, o Espírito Santo ele está nos acompanhando, está nos guiando e ao mesmo tempo está ali convencendo aquele povo que está ali como plateia para ouvir a palavra de Deus. No capítulo 59, versículo 19, ele é o Espírito que arvorará contra
o inimigo a sua bandeira. Está vendo aí? Ele faz isso. 59, versículo 1. Ele é o Espírito que confirma a palavra da boca do seu mensageiro. Conforme o mensageiro de Deus, o profeta ou o pregador, nos dias de hoje, eles vai falando a palavra de Deus, o Espírito Santo vai confirmando. Vai tendo a confirmação no meio da igreja. Pessoas vão recebendo a palavra, pessoas vão sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas vão sendo convencidas pelo Espírito Santo de Deus. Ele pode convencer. Ele é o Espírito, no capítulo 61, versículo 1, ele é o Espírito do Senhor Deus, que unge o mensageiro de boas novas. Então, esse mensageiro, ou esse profeta, ou esse pregador, ele é ungido pelo Espírito Santo. Ele unge esse mensageiro. Como é bom, como é gostoso falar da palavra de Deus. É muito bom, é gratificante. No capítulo 63, versículo 11 e 14, ele é o Espírito que está no meio do seu povo. Ele é o Espírito que dá descanso ao seu povo. O Espírito Santo, meus irmãos, ele está no meio de nós, para nos convencer a cada dia, para nos convencer a cada momento. Ele está no nosso meio. Ainda tem coisas que precisa ser convencido o povo de Deus. E quem vai fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Não somos nós. Nós podemos aconselhar, nós podemos orar por essas pessoas, mas só quem pode convencer é o Espírito Santo de Deus. Então aqui eu falei com os irmãos a respeito do profeta Isaías. Foi a pedido de um irmão que é inscrito no nosso canal. Ele pediu para que eu falasse sobre o profeta Isaías. Eu falei um pouco sobre o profeta Isaías. Para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou parar por aqui e um outro dia eu vou gravar outros vídeos falando mais sobre o profeta Isaías. Tá bom, meus queridos? Que Deus, o Todo-Poderoso, venha abençoar a sua vida, abençoar a sua família grandemente. Que o Espírito Santo de Deus ele possa nos convencer em todos os momentos da nossa vida. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Deus, amoroso, consolador, ó Deus querido, muito obrigado pela tua misericórdia. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela tua compaixão, Senhor. Muito obrigado no nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, venha nos convencer todos os dias. E que nós possamos trabalhar de uma forma toda especial, de não querer fazer o papel do Espírito Santo, de não querer convencer a ninguém, porque esse é o papel do Espírito Santo. Pai querido e amado, eu sou grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos meus familiares, da minha esposa, do meu filho, de todo o Teu povo. Vai de encontro, Senhor, à necessidade da Tua igreja. Vai de encontro, Senhor, à necessidade de cada um que está precisando do Teu auxílio, da Tua ajuda. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.